aí, galera, você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Você que nos escuta no Spotify, você que nos acompanha no Telegram. Hoje eu acho que eu cheguei no auge da minha carreira, hein? Hoje eu acho que eu posso parar, porque eu vou entrevistar nada menos que nada mais que um ícone, um expoente da ortodontia, o mito, doutor Fabrício Valarelli. Que honra! Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Renzo. Não precisa tanto não, hein, cara? Mas é uma honra muito grande estar recebendo o Fabrício aqui. O Fabrício que deu o pontapé inicial nesse nosso projeto do Telegram, do Spotify. E nós vamos trabalhar com bastante conteúdo complexo de ortodontia aqui, exclusivo para você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo no Telegram. E hoje nós vamos falar sobre... Hoje, se tem alguém que conhece um pouquinho de mordida aberta, é o Fabrício, né? Ou não? Bom, Renzo, a gente já faz um bom tempo, né, estudando e pesquisando sobre mordida aberta. Desde que eu ingressei no mestrado na Faculdade de Odontologia de Bauru, foi em 99 isso que eu prestei a prova, 2000 a gente começou ali o mestrado, então já tem um bom tempo, né, há 20 anos, que o Dr. Guilherme Janson me propôs estudar sobre mordida aberta e a gente pegou firme com esse objetivo de saber como melhor tratar os casos de mordida aberta, né? Estudando realmente as diversidades de cada caso de mordida aberta e tentando propor aí um novo conhecimento para que a gente consiga favorecer o tratamento e melhorar a estabilidade do tratamento desses casos. Tanto é que são quantos livros, Fabrício, que você tem de mordida aberta? A gente publicou, eu e o Dr. Guilherme Janson, publicamos um livro sobre mordida aberta e só mesmo concentrado no problema do tratamento e da estabilidade da mordida aberta anterior, em todos os estágios, desde a dentadura decídua, mista, até a permanente, e passando por casos com ancoragem esquelética e também casos cirúrgicos. É específico mordida aberta mesmo. Então, quem quiser Exato. Dar uma olhadinha no livro do Fabrício, tirar dúvidas, ver algum tipo de tratamento que você tem, algum tipo de dificuldade no consultório, ou que você esteja algum caso que apareça para você, tire a dúvida lá com o livro do homem. Doutor, seguinte, a gente fala de mordida aberta. Quais as causas da mordida aberta anterior? O que a gente pode falar um pouquinho dessa etiologia da mordida aberta? Vamos lá então, Renzo. As causas da mordida aberta, elas já foram muito estudadas na literatura, né? Então, a gente vê uma literatura um pouco mais antiga falando sobre a interposição lingual e a respiração bucal como fatores primários causais da mordida aberta anterior. Entretanto, ao longo do tempo, esse conhecimento ele veio sendo melhorado. E hoje a gente tem basicamente que a mordida aberta anterior ela não consegue ser causada, ela não consegue se formar por causa de uma respiração bucal exatamente. Na verdade, ela se forma por dois principais fatores. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para você um slide que mostra exatamente os fatores que causam a mordida aberta anterior, né? Então, a gente tem aqui, olha lá, a hereditariedade e os hábitos bucais como fatores principais causadores da mordida aberta anterior. Quase 100% das crianças que apresentam mordida aberta anterior, elas vão ter essa mordida aberta anterior por causa dos hábitos deletérios. Mas veja, nós temos também fatores que nós chamamos de secundários, ou fatores menos atuantes. Então, a gente pode falar que esses fatores secundários podem potencializar o fator primário? Os fatores secundários, basicamente, eles potencializam ou influenciam essa causa primária da mordida aberta anterior. Então, aquele paciente que chupa o dedo muito forte, por muito tempo e com bastante intensidade, ele vai ter uma formação da mordida aberta muito mais rápida, muito mais fácil, né? O ambiente já é propício para a formação dessa mordida aberta. Outra coisa, Renzo, que eu queria falar, e também para o pessoal que está assistindo, é que a mordida aberta, ela normalmente é causada em fase precoce, quando o paciente ainda é criança. Quando o paciente tem 6 meses ou 1 ano, né, quando ele é nenê ainda, tá? 2 anos até, pode ser que o paciente sofra algum trauma aí, que ele precise
ele necessite a sucção de polegar ou a sucção de qualquer outro objeto ou de chupeta, né? Mas normalmente é nessa fase. Dificilmente um paciente vai estar já bem evoluído em relação à idade, por exemplo, um paciente de 8, 9, 10 anos ou até 15 anos e de repente ele começa a chupar o dedo e a ter a mordida aberta. Isso acontece basicamente na fase da infância, ok? Mas é lógico que a mordida aberta também pode ser causada por fatores que nós consideramos como pontuais. É muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque sabendo-se a etiologia do problema do paciente, normalmente a gente consegue fazer um melhor tratamento desse paciente, né? Fabrício, e questão da correção espontânea da mordida aberta? Até 5 anos de idade, se o paciente parar de ter o hábito de sucção ou de qualquer hábito que o paciente tenha, se autocorrige mesmo a mordida aberta? Isso daí, Renzo, vai depender muito, né? Isso vai depender muito. Essa é uma pergunta que muita gente faz, tá? Principalmente no consultório, isso é muito clínico, porque o paciente chega, muitas vezes no meu consultório, com 3, 4 anos de idade, né? E você sabe que a prevalência da mordida aberta anterior em crianças, ela é muito alta, ela chega até a 30% das crianças, né? Então, quando chega esse paciente de 3, 4, 5 anos no consultório, normalmente o que a gente utiliza para ele é uma técnica que chama da compensação. Então, se o paciente conseguir trocar a sucção, o hábito da sucção, por um brinquedo que ele queira bastante, a gente vai perceber um fenômeno bastante interessante. A mordida aberta anterior, ela pode se autocorrigir. Ela pode ter uma correção espontânea. Bom, mas o que você perguntou realmente, ao abandono, quando há o abandono do hábito, 50% das crianças, de uma forma geral, nós podemos esperar a autocorreção. E essa compensação também, tem criança esperta, hein, que fica ganhando os presentes e não larga a chupeta, não larga o dedo, hein? Na verdade, Renzo, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque vamos falar aí que muitas vezes não é a criança muito esperta, não. Porque nessa época, a criança, ela não tem malícia, ela não tem essa esperteza toda, entendeu? Quando a criança vai ganhando os presentes e não larga o hábito, é porque realmente a criança necessita fazer o hábito. A pergunta seria, por que ela precisa dessa sucção de dedo? Ela precisa porque pode ser que em casa ela esteja vivendo uma fase difícil, certo? E ela desconta no hábito. E ela desconta no hábito, exatamente. Mas veja, esses autores eles já falaram para a gente já há um tempo bastante grande. Não introduza métodos punitivos para essa criança, porque o que era para ser tentado, que era a estratégia da compensação, se tiver sido realmente bem realizada e bem executada, você já tentou. Agora, se o paciente, se a criança não parou de fazer o hábito, é porque realmente essa criança ela necessita do hábito. Então, segura, deixa a criança fazer o hábito, porque, segundo até um professor meu, Dr. Renato, ele falava assim, olha, é melhor uma criança com mordida aberta, que você vai conseguir resolver com 7, 8 anos de idade, com uma certa facilidade, tá? Do que uma criança psicopata, com problemas psicológicos. Tá? Então, cuidado com essa interferência na criança. E qual a época ideal para a gente intervir? Qual a época ideal para a gente fazer o tratamento de idade, né, do paciente? Porque hoje a gente está nessa época de mundo digital, então tem um monte de live, tem um monte de gente explicando bastante coisa no YouTube, canal em tudo quanto é de lugar, e a gente escuta muita coisa, né, de gente que intervém com 2, 3 anos, gente que intervém com 4, 5, não, só pode com 7, 8. Qual que é a melhor época? Na verdade, Renzo, como a gente falou aqui, não existe exatamente uma melhor época para intervir, certo? Mas a literatura ela mostra final de dentadura decídua e início do primeiro período de transitório de dentadura mista. Ou seja, isso cronologicamente fica entre os 5 e 6 anos de idade na maior parte dos pacientes, na maior parte das crianças. Essa é uma fase boa de você fazer a intervenção se numa fase precoce o paciente não tiver abandonado ainda o hábito, tá? Mas é lógico que vai depender de cada paciente. Outra coisa interessante, Renzo,
qual o aparelho a gente pode utilizar, né? Então, ó, eu vou compartilhar aqui uma tela também com vocês. Ó. Vamos lá. Veja, primeiramente, a gente fala do modo de ação, né? Olha, antigamente existiam vários aparelhos para tratar mordida aberta, tá? Hoje eles ainda existem, mas caíram um pouquinho mais em esquecimento. Por quê? Porque a grade palatina é um aparelho extremamente eficiente para fazer esse tipo de tratamento. A grade palatina, ela veda completamente o espaço da mordida aberta anterior, não deixando a língua passar de jeito nenhum pelo espaço. E é isso que causa a correção da mordida aberta anterior. A mordida aberta esquelética, é bom que a gente já adiante aqui o que nós vamos falar depois na live de pacientes, tratamento da mordida aberta em pacientes adultos, né? É bom que saiba que a mordida aberta, chamada de esquelética, é aquela que tem uma hiperdivergência entre as bases ósseas. Então, a criança, ela ainda não tem essa característica. A criança, ela tem um envolvimento basicamente dentoalveolar da mordida aberta anterior. E como que pode ser a correção? É só você impedir o hábito que vai haver a correção. Veja, se você utiliza uma grade palatina como essa aqui, que eu estou mostrando, você impede completamente o hábito. Por quê? Você impede que o paciente chupe dedo, chupeta ou qualquer outro objeto, e você também impede a língua de passar por esse espaço entre os dentes durante o tratamento do paciente. Normalmente, se você coloca uma grade removível num paciente que apresenta hábito de sucção de polegar ou de sucção de chupeta, ele vai remover a grade para chupar o dedo. Se o paciente apresenta o hábito, utilize a grade palatina fixa. Justamente porque a grade palatina fixa, ela vai impedir o paciente de realizar o hábito, obviamente, e de colocar a língua entre os dentes. Veja só que interessante. Agora, muita gente fala sobre o esporão. E o esporão, principalmente aquele colado, né, o esporão de Nogueira, ele é muito interessante para o tratamento de uma mordida aberta anterior, mas eu tenho utilizado em algumas situações. Até porque tem alguns pacientes com o uso do esporão, até acostumam com o tempo o uso do esporão, né? E acabam... A gente tem até uma paciente em Bauru aí que o esporão para ela é fichinha. O esporão, ele também é um elemento recordatório. Tá? Então, o esporão é para o paciente lembrar que ele não deve colocar a língua entre os dentes. Então, não é todo paciente que você trata a mordida aberta que você deve encaminhar para a fono. Criança, não. Né? Criança, a grande maioria dos pacientes, e vou falar aí mais de 95% dos pacientes, tá? A grande maioria não tem problemas para serem enviados para a fonoaudióloga no final do tratamento. Então, a gente pode afirmar que é mais simples o tratamento da mordida aberta em fase precoce. Muito mais simples. O tratamento da mordida aberta numa fase precoce, ele é extremamente simplificado, justamente porque o problema está só comprometendo dentoalveolarmente. Não faz o comprometimento esquelético ainda, tá? Então, ele fica muito mais fácil de se tratar e ele tem uma estabilidade de quase 100% dos casos. Só aqueles casos pontuais que ele não tem grande estabilidade, que provavelmente, ou especulamos que sejam os casos que têm uma disfunção na língua. E você vai mostrar para a gente como ocorre de fato essa correção da mordida aberta anterior, Fabrício? Veja, quando o paciente chupa o dedo, esse dedo ele acaba fazendo com que os dentes tenham uma dificuldade no seu rompimento. Então, aquele desenvolvimento do dente na região dentoalveolar vai ficar prejudicada. Tá? E até mesmo a região dentoalveolar vai se desenvolver menos do que ela deveria se desenvolver. Então, Renzo, o que a gente tem é que logo depois que nós terminamos o tratamento da mordida aberta em paciente de dentadura mista, nós vamos obter uma estabilidade de quase 100% dos casos. Então, a gente vê que hoje em dia, dificilmente, nós mandamos uma criança, depois do término do tratamento precoce,
dificilmente nós mandamos para uma fonoaudióloga, justamente porque a língua se readapta e a gente não vai ter essa recidiva da mordida aberta anterior. Essa interposição da língua, se a gente não corrigir nessa idade aí, isso aí a pessoa carrega para a vida, né? Que a gente recebe muito paciente no consultório com essa mania de colocar a língua ali entre os dentes. Na verdade, se o paciente tiver mordida aberta, ele vai ter, em 100% dos casos, uma interposição lingual, seja na deglutição, seja na fala, né? Agora, os pacientes adultos, por causa de um longo tempo que eles já ficaram falando e deglutindo, né? Interpondo a língua, ou seja, você pega um paciente de 40 anos, ele já tem quase 40 anos aí falando e deglutindo com a língua entre os dentes. Aí se torna um hábito muito mais difícil de você conseguir tirar depois que você fecha a maloclusão. Muito bem. Queria agradecer, então, o Dr. Fabrício por essa aula super bacana, por esse bate-papo que a gente teve. A gente vai ainda conversar numa próxima oportunidade sobre mordida aberta em adultos, né? E já fica o nosso convite para vocês que estão nos escutando pelo Spotify ou você que está nos vendo pelo nosso canal. E queria agradecer mesmo, viu, Fabrício? De verdade, a oportunidade de estar junto com vocês nesse projeto. O Fabrício foi o cara que acreditou no Relação Cêntrica aí, a Michelle está por trás das nossas artes, coordenando a gente, né? E segurando até um pouco a gente, né, Fabrício? Que se fosse pela gente já estava rodando já há algum tempo, mas eu queria agradecer você de verdade, é uma honra muito grande. Eu espero que a gente possa continuar e fazendo esse projeto crescer cada vez mais. Vamos continuar assim. Obrigado, Renzo. E o pessoal aí não perca o que nós vamos falar aqui sobre o tratamento de pacientes adultos, né? Nós temos uma certa estratégia, nós montamos uma estratégia para tratar o paciente adulto, de mordida aberta anterior, aquele paciente esquelético, e isso tende a favorecer o tratamento e aumentar a estabilidade. Porque nós sabemos que a estabilidade de um tratamento compensatório num paciente adulto de mordida aberta anterior é bastante difícil, né? Então, agradeço, Renzo, e até a próxima aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Esse foi o Dr. Fabrício Valarelli. Muito obrigado você que nos escutou, você que nos assiste. Se liga no nosso canal, no Relação Cêntrica, segue a gente nas nossas redes sociais e fique ligado no nosso próximo convidado, nosso próximo bate-papo, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.